vitorianos inventaram o nosso Natal. Se você acha que o Natal sempre foi como conhecemos hoje, árvores brilhantes, luzinhas piscando, presentes trocados e ceias deliciosas, é porque você nunca olhou para o passado. A verdade é que até o século XIX o Natal era um evento em construção. Durante a Era Vitoriana, ele passou por uma verdadeira transformação, ganhando um toque familiar, festivo e cheio de tradições que hoje a gente ama. Mas calma, antes disso, o Natal já teve muitas caras. Lá antes, os anglo-saxões eram mais sobre jejum e rezas. Depois, os Tudors, que eu já falei num outro vídeo, é só voltar exageravam na fartura de comida e vinho, até que os puritanos chegaram e cancelaram o feriado. Então vieram os georgianos que reacenderam a chama do Natal, mas ainda era uma coisa mais adulta, só com banquetes e danças. A verdadeira mágica só aconteceu com os vitorianos. E aí, meu amigo, o Natal virou o que conhecemos hoje. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos viajar no tempo para descobrir como os vitorianos inventaram o nosso Natal. Vamos explorar as tradições que nasceram na Era Vitoriana e que transformaram o Natal nessa celebração mágica cheia de brilho, generosidade e aquele toque de nostalgia. Vamos lá! No início do século XIX, as festas de Natal ainda eram simplórias. Até que alguém teve uma ideia brilhante. A rainha Charlotte, esposa alemã do rei George III, lá de Bridgeton, decidiu trazer um costume da sua terra para a Inglaterra. Em 1800, ela montou uma árvore de Natal decorada com velas acesas e presentes para as crianças. Foi bonito, inovador, mas restrito à realeza. O boom mesmo só aconteceu na década de 1840, quando a rainha Vitória e o príncipe Albert, que também era alemão, foram retratados em uma ilustração ao redor de uma árvore de Natal com seus filhos. A árvore estava cheia de enfeites, luzes e brinquedos coloridos. E o que aconteceu? Todo mundo quis copiar. A imagem viralizou da forma que dá no século XIX e de repente a Inglaterra estava inteira montando árvores dentro de casa. Hoje, comprar uma decoração de Natal é fácil, mas os vitorianos tinham que ser criativos. Algumas famílias faziam suas próprias decorações com papel e fitas. Outras, mais ricas, compravam enfeites importados diretamente da Alemanha. A pequena cidade de Lauscha era famosa por seus artesãos que sopravam vidro para criar enfeites lindíssimos em formatos de frutas, nozes e bichinhos. E sabe o que era super divertido? As nozes douradas. Muitas delas vinham com mensagens ou pequenas surpresas escondidas dentro. Imagine abrir uma noz na ceia e encontrar uma mensagem do tipo: você vai ter sorte no próximo ano, ou seu vizinho vai devolver a pá que pegou emprestada. Era o auge do entretenimento. Com a Revolução Industrial, a vida também mudou completamente. E o Natal também. Antes disso, viajar para visitar a família era algo quase impossível para a maioria das pessoas. Mas, com as ferrovias cortando o país, até a classe trabalhadora podia pegar um trem e passar o Natal com seus parentes distantes. Isso fez com que o Natal se tornasse um momento de união familiar. Outro presente da Revolução Industrial foi o tempo livre. Antes, só os ricos tinham o privilégio de descansar no Natal. Mas com os Bank Holidays, que na tradução chamamos de feriados nacionais, os trabalhadores também ganharam uns dias para relaxar. Isso significava que o Natal e o Boxing Day, que era o dia 26 de dezembro, eram as oportunidades perfeitas para reunir a família, comer bem e celebrar. O Boxing Day, que seria o dia 26 de dezembro, tem esse nome curioso, né? E não tem nada a ver com box. O nome vem de caixa, boxes, de presentes que os patrões davam aos seus empregados. Só que, ao contrário da era georgiana, quando os presentes eram luxuosos, na era vitoriana a coisa ficou mais simples. Os empregados recebiam pequenos cortes de carne ou roupas baratas. Não era incrível, mas já era alguma coisa. Já
No Palácio da Rainha Vitória, os empregados até que se davam bem. Na véspera de Natal, eles ganhavam presentes e reconhecimento pelo trabalho duro durante o ano. Um gesto que, convenhamos, fazia o Natal ser um pouquinho mais especial, até para quem passava o ano todo esfregando os pisos do castelo. E hoje a troca de presentes é parte essencial do Natal. Você pode agradecer aos vitorianos. Antes deles, o costume era dar presentes no Ano Novo ou durante as festividades dos Reis Magos. Mas, com a popularização do Natal como conhecemos, os presentes começaram a ser trocados no dia 25. Isso depois dos vitorianos. No começo, eles eram bem simples: frutas, nozes, biscoitos caseiros. Mas aí a Revolução Industrial chegou e mudou tudo. Aí, as pessoas podiam comprar brinquedos manufaturados como soldadinhos de chumbo, bonecas e quebra-cabeças. Isso transformou o Natal em uma época mágica para as crianças e um pouco estressante para os adultos que precisavam ganhar mais. Não tinha 13º. Além disso, um dos maiores legados da era vitoriana foi a ideia de que o Natal não é apenas festa e presentes, mas também sobre ajudar os outros. Inspirados por obras como Um Conto de Natal de Charles Dickens, as pessoas começaram a se preocupar mais com os pobres. Igrejas organizavam doações de comida e roupas e as famílias ricas contribuíam com ações de caridade. Era comum, por exemplo, que os mais abastados distribuíssem cestas de Natal para os pobres, cheias de itens básicos como carne, pão e manteiga. Até hoje, essa tradição continua sendo um dos pilares do Natal. Também foi na era vitoriana que surgiram muitas das tradições que amamos: cartões, presentes, comida boa e os famosos crackers que estalam na ceia. E é claro, a industrialização deu um empurrãozinho, trazendo os brinquedos e as decorações para todas as classes sociais, que eu já expliquei. Mas calma, vamos contar essa história direito e com um toque divertido. Brinquedos na era vitoriana eram uma febre, e não só entre crianças. Os pais adoravam dar presentes que mostrassem como eles eram modernos e antenados. Vamos ver o que estava no topo das listas de presentes da época: quebra-cabeças, calendoscópios que foram inventados em 1818 e eram aqueles cubos mágicos com formas coloridas e hipnotizantes, cavalinhos de balanço, além de bonecas de madeira ou porcelana, que muitas vezes vinham com acessórios como roupinhas e miniaturas de móveis. Já para os meninos, soldados de lata, bolinhas de gude e trens movidos a álcool metílico. Sim, inflamáveis. A segurança não era uma prioridade naquela época. Para quem não queria gastar muito, havia os presentes artesanais, que também faziam sucesso. Um dos favoritos eram as flores de papel. Fazer um buquê era quase uma arte. Você desmontava flores reais para copiar o formato e criava réplicas perfeitas com papel colorido. Esses buquês eram muito populares para presentear mães e noivas. E os cartões de Natal também vieram da era vitoriana. Tudo graças a Sir Henry Cole, um funcionário público que em 1840 ajudou a criar o Penny Post, o sistema postal britânico. Com o envio de cartas ficando mais barato, as pessoas começaram a trocar mensagens no Natal. Mas quem tinha paciência para escrever uma carta para todo amigo ou parente? Foi aí que Sir Henry teve uma ideia genial: criar cartões de Natal. Ele contratou o artista John Calltott Horsley para desenhar o primeiro cartão, que mostrava a família dele brindando com cenas de caridade nas laterais. Foi um sucesso, mas claro, também teve polêmica. Algumas pessoas ficaram escandalizadas porque havia uma criança segurando vinho no cartão. Ele tá aqui do lado. Apesar disso, os cartões se tornaram um sucesso instantâneo e logo estavam sendo vendidos por toda a Inglaterra. No início, os cartões eram itens de luxo. Versões pintadas à mão custavam 1 shilling, que era uma fortuna para a época.
Aí, na década de 1870, com o começo da produção em massa, que eles se tornaram acessíveis para todos. E aqueles bolinhos chamados crackers. Provavelmente você viu na internet e ele é uma febre na Europa e Estados Unidos. Foi tudo ideia de Tom Smith, um confeiteiro que em 1847 quis inovar. Ele já fazia sucesso com seus bombons, que eram pequenas amêndoas açucaradas embrulhadas em papel colorido, mas fora da época de Natal as vendas despencavam e ele queria algo novo. Um dia, ouvindo o estalo de um tronco na lareira, ele teve a ideia de criar um doce que fizesse barulho ao ser aberto. Assim, nasceram os crackers, com duas tiras de papel que faziam pop, quando separadas. Dentro, ele colocou pequenos presentes ou bilhetes de amor, chamados de motos. E você também pode ver o modelinho aqui do ladinho. Os crackers fizeram tanto sucesso que ele continuou inovando. Seu filho, Walter, trouxe mais novidades, como piadas natalinas e coroas de papel, que até hoje fazem parte da tradição britânica. Agora, a comida. Nenhum Natal está completo sem comida, e os vitorianos levavam isso a sério. Para os mais pobres, o prato principal era um ganso, que eles conseguiam comprar graças aos clubes de ganso. Esses clubes funcionavam como uma espécie de poupança coletiva. Durante um ano, cada pessoa contribuía com pequenas quantias. E no Natal, o dinheiro era usado para comprar um ganso e garantir uma ceia especial. Já as classes mais ricas preferiam peru, que começava a ganhar popularidade na época. Além disso, a massa era recheada de pudins, tortas de carne e muitos doces. Era um verdadeiro banquete e um dos momentos mais esperados da celebração. Mas aí você se pergunta, como cozinhar um peru? Na era vitoriana, muitas famílias não tinham forno em casa. Mesmo com toda a pompa dessa época, a tecnologia de cozimento não era acessível para todos. Mas, como ninguém queria passar o Natal sem um belo assado, as famílias guardavam moedinhas durante o ano todo para pagar ao padeiro que emprestava seu forno para assar os pratos principais. Já para a realeza, esse problema não existia. No Palácio da Rainha Vitória, o cardápio de Natal de 1840 era digno de uma pintura. Rosbife, cisnes reais assados e outros pratos que faziam qualquer convidado sentir que estava vivendo um conto de fadas. Porém, foi só mais tarde, no final do século XIX, que o peru tomou destaque no Natal. A história dos perus vitorianos é digna de um filme de aventura. Eles eram criados nas fazendas de Norfolk, mas precisavam ser levados até Londres para serem vendidos. Detalhe, olha a distância. Como que eles faziam isso? Literalmente andavam. Bandos de perus caminhavam cerca de 80 milhas, 130 quilômetros até a capital, começando em outubro. Para proteger suas patas durante a longa caminhada, alguns criadores que tiveram a brilhante ideia de cobri-las com alcatrão e areia. Depois de chegar a Londres, eles eram bem alimentados e engordados até o Natal. Eu gravei tanto essa semana que eu tô quase sem voz. Enfim, o peru, então, acabou se tornando o prato principal da ceia de Natal. No entanto, outras carnes exóticas ainda faziam sucesso. Para os ricos, o Turkey Valentine era uma iguaria. Peru recheado, coberto com gelatina e servido frio. Estranho? Sim. Delicioso? Talvez não. E se você acha que já viu de tudo no quesito culinária diferente, espere até ouvir sobre os pratos vitorianos. Um famoso livro de receitas da época listava itens como gelatina de pés de bezerro, croquetes de timo, sim, da glândula timo do sistema digestivo, sopa de tartaruga falsa. Como as tartarugas quase desapareceram devido à demanda, eles tinham inventado uma versão alternativa com cérebros e órgãos de bezerro. E também fermente, uma receita medieval que ainda fazia sucesso na era vitoriana, que era um mingau de trigo cozido com carne de carneiro ou presunto. Agora,
vamos falar do momento mais esperado do jantar, sobremesas. Os vitorianos adoravam o plum pudding, que vinha da tradição Tudor. Originalmente era um mingau de ameixas com carne, mas na era vitoriana ganhou uma versão doce. Se você está sem entender nada, é só voltar o vídeo que você vai ver. Enfim, o Christmas pudding, como ficou conhecido, era preparado semanas antes do Natal. A massa era enrolada em um tecido especial, deixada maturando, e no grande dia vinha o grande show. Eles jogavam conhaque por cima, colocavam fogo e serviam, pegando fogo mesmo. Para completar, era servido com creme, custard ou manteiga de conhaque, garantindo que todos terminassem a ceia com um sorriso e um pouco de fumaça no rosto. Outras sobremesas populares incluíam as tortinhas de Natal, mince pies, que está aqui do ladinho, que passaram por uma transformação. Antes eram feitas com carne e agora começaram a ser recheadas com frutas secas e especiarias. Além disso, as gelatinas de frutas e o Blanc Mange, uma espécie de pudim de leite, eram o auge da sofisticação. E detalhe, ele era feito com leite, amêndoas e frango. Felizmente, a era vitoriana evoluiu para uma sobremesa um pouco mais doce, colorida e nem tão estranha. Depois da ceia, era a hora dos jogos. E aqui, os vitorianos mostravam a sua criatividade e total falta de preocupação com segurança. Um dos jogos mais populares era um Blind Man Buff, o cabra cega. Funcionava assim: uma pessoa era vendada e tinha que sair correndo pela sala tentando pegar outros convidados igual aqui. Mas acrescente algumas taças de vinho quente e pronto. A diversão se tornava um festival de tropeços e quedas. Mas o jogo mais perigoso era o Snapdragon. Nele, passas eram embebidas em conhaque ou rum, incendiadas e colocadas em uma tigela. O objetivo era pegar as passas com as mãos sem se queimar. O mais inacreditável era que esse jogo era bem popular entre as crianças. Parece que na era vitoriana ninguém estava preocupado com dedos queimados e achavam engraçado. Por fim, se hoje o Natal é uma época mágica para as crianças, isso começou na era da Rainha Vitória. Antes disso, os pequenos eram vistos como mini adultos, que trabalhavam desde cedo e raramente tinham atenção especial. Mas no século XIX a percepção mudou. Crianças começaram a ser vistas como inocentes, preciosas e dignas de cuidados e presentes. Foi nessa época que os presentes passaram a ser mais direcionados às crianças, com brinquedos como bonecas, soldadinhos de chumbo e quebra-cabeça. Também surgiu a tradição das meias de Natal, inspirada pela lenda de São Nicolau. Detalhe que acham que acharam a tumba dele, eu vou fazer um Reels. Ele era um bispo generoso que ajudava os necessitados. Na Europa, em especial na Holanda, as crianças tinham o costume de colocar sapatos na porta do dia 6 de dezembro, esperando por presentes deixados por São Nicolau. Esse costume se espalhou para outros lugares, mas foi no Natal da Inglaterra que começou a ganhar uma nova cara. Ao longo do tempo, os sapatos foram trocados por meias penduradas na lareira. Por quê? Bom, ninguém sabe. Mas parece que as meias eram bem mais práticas para o bom velhinho deixar os presentes. E foi assim que a tradição começou a se parecer com o que a gente vê hoje nos filmes. Além disso, no século XIX, a figura do São Nicolau começou a mudar. Os ingleses tinham o Papai Natal, que representava o espírito natalino, enquanto nos Estados Unidos o Santa Claus, derivado do holandês Sinterklaas, começou a ganhar destaque. Esses dois personagens foram se misturando e aos poucos deram origem ao Papai Noel que conhecemos hoje e as crianças adoram. Mas calma, o Papai Noel ainda não usava aquela roupa vermelha. Olha aqui como ele era.
A transformação começou com um poema publicado em 1823 chamado The Night Before Christmas, de Clement Moore. Foi nesse poema que Santa foi descrito pela primeira vez como um homem alegre, barrigudo e carregando um saco cheio de brinquedos. E o detalhe mais importante, ele viajava em um trenó puxado por renas e descia pela chaminé para deixar presentes das meias das crianças. Essa versão do Papai Noel, então, encantou o público e começou a moldar a figura mágica que as crianças adoram. Eu também gosto. Ele era divertido, misterioso e generoso. Mesmo com a popularidade crescente do Papai Noel, sempre teve aquela dúvida: ele realmente existe? Em 1897, uma menina chamada Virginia dos Estados Unidos escreveu uma carta ao New York Sun perguntando: Papai Noel é real? A resposta veio na forma de um editorial escrito por Francis Church e ficou famosa até hoje. Ele disse que o Papai Noel era tão real quanto o amor, a generosidade e bondade, coisas que não podemos ver, mas sabemos que existe. Ele explicou que Santa Claus simbolizava tudo de bom no mundo e que acreditar nele era acreditar na magia e no espírito de Natal. Essa resposta tocou o coração de muita gente e reforçou a ideia de que o Natal é mais sobre o que sentimos e compartilhamos do que o que vemos. Enquanto nos Estados Unidos a história do Papai Noel ganhava força, na Inglaterra Charles Dickens estava escrevendo um dos maiores clássicos de Natal. Aqui do ladinho está escrito Um Conto de Natal. Publicado em 1843, esse livro ajudou a dar um novo significado à celebração. O personagem principal, Ebenezer Scrooge, era um homem rabugento, ganancioso e que não dava a mínima para o Natal ou para os pobres. Não sei, mas me lembrou o Grinch. Acho que eu vou ficar com isso na cara. Enfim, aí na história, ao ser visitado pelos 3 fantasmas do Natal, presente, passado e futuro, ele percebeu o impacto negativo das suas ações e decidiu mudar. No final, ele se tornou um homem generoso e solidário, ajudando quem precisava e aproveitando o Natal com alegria. Dickens usou essa história para ensinar uma lição importante. O Natal é a época para pensar nos outros, ser generoso e espalhar bondade. Ele queria mostrar que o verdadeiro espírito natalino não estava nas festas luxuosas, mas na conexão humana e no cuidado com os menos afortunados. Enfim, os vitorianos deixaram uma marca profunda no Natal. Eles nos deram árvores decoradas, cartões, crackers, ceias modernas e, acima de tudo, um espírito de união e generosidade que continua sendo o coração da celebração. Então, nesse Natal, enquanto você pendura as meias, troca presentes ou come aquela fatia generosa de peru, lembre-se de agradecer aos vitorianos. Afinal, foram eles que criaram o Natal como o conhecemos hoje e com um toque de mágica que nunca desaparece. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembre-se de se inscrever no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Ho, ho, ho! Um Feliz Natal, um beijo e até o próximo vídeo.